Fala pessoal, aqui em Curitiba tá muito frio. Tô ainda de jaqueta dentro de casa. Esse vídeo, esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem sentido nenhum. Nem sei se eu vou publicá-lo, mas eu decidi de gravar, né? Hoje me sinto bastante filosófico, né? Pra falar de várias coisas. E eu queria compartilhar com vocês uns conselhos, umas dicas para vocês empresários. Ninguém me pediu, né? Mas eu queria falar justamente de algumas coisas que eu passei nesses anos aqui, como empresário, sem nenhum roteiro. Na verdade, nunca tenho roteiro, né? E, e queria, assim, passar o meu ponto de vista, assim, de algumas coisas. Nesses dias, eu tava refletindo bastante, porque tô chegando no final de um ciclo. é, e na minha vida estão se abrindo novos ciclos importantes. Eu peço só um minutinho que eu pego um café, fica aí esperando. Desculpa aí, peguei um cafezinho aqui comigo. Talvez esse vai ser um vídeo longo, talvez não, não sei. Talvez a minha esposa interrompa a gravação, eu vou retomar mais tarde. Então assim, tô numa fase meio esquisita da, da minha vida empresarial, né? E estão acontecendo bastante coisas que me deixaram um pouquinho assim, meio feliz de um lado, né? Porque estão se concretizando as coisas que eu estava investindo há 10, 12 anos, né? E outras coisas que me deixaram meio assim, travado, no sentido ainda não consegui ressignificar, nem processar diretamente, que hoje eu não vou falar dessas coisas, mas esse foram a motivação principal dessas minhas reflexões empresariais, né? Eu quero compartilhar com você, porque ao final gravar um vídeo pro YouTube tem a ver com você, não tem a ver com a minha história, né? A minha história é útil até eu conseguir te ajudar. Então, é, assim, a minha história é importante, mas só se te ajuda. Porque se não te ajudar, não faz sentido, né? Então, assim, tem várias coisas que eu quero compartilhar com você, que talvez você acha meio loucas, né? Mas talvez podem fazer muita diferença no teu caminho. A primeira, existem três coisas que você tem que fazer quando você começa o caminho do empresarial, né? Quando você quer se tornar um empresário. E você tem que fazer essas três coisas praticamente todos os dias. A coisa interessante é que são simplesmente três coisas. Que são, a primeira é vender, beleza? A segunda é vender. E a terceira é vender, beleza? Por quê? Porque essas três coisas aqui são a única coisa que conta quando você começa uma empresa. Só depois, só depois você pode até pensar de parar de vender, mas tudo aquilo que você vai fazer, de qualquer forma, é para vender. Ah, mas como, Giovanni, que coisa é isso aqui só de vender? Então, se cuidar da produção ou cuidar do pessoal, sim, mas esses são toda atividade subordinada a vender. Porque quando você, por exemplo, muitos anos atrás, eu lembro na Itália, tinha em diversos grupos de marketing, grupo Facebook, curso ao vivo, tinha um pessoal que falava, nossa, mas é mais importante o marketing ou é mais importante a gestão do produto? É mais ter uma empresa orientada ao marketing ou uma empresa orientada ao produto? É, assim, não existe. As duas são orientadas a vender. Você pode ser mais marqueteiro, você pode ser tipo uma empresa alemã que, por exemplo, tem quase sempre como regras ter engenheiros também na venda. Eles explicam tecnicamente muitos produtos, para eles a qualidade é aquilo que vende, né? Mas a pergunta é, por que eles investem muito em qualidade? Porque a qualidade vende a um certo nível, né? Então, assim, ao final, aquilo que eu quero te dizer aqui é que você tem que fazer só uma coisa, você tem que vender. Não existem outras coisas.
Não existe. Existe quando, mas por quê? Mas por que eu preciso, mas por que eu preciso eh, contratar pessoas para fazer produtos, para entregar as tuas vendas? Mas assim, se você consegue, por exemplo, terceirizar toda essa parte aqui, a única coisa que conta ao final do dia é você vender, criar uma marca. É a única coisa que conta. Então, assim, quando você está em dúvida, durante o dia, que talvez você não tem dinheiro para pagar a minha mentoria, ou para pagar o outro mentor, outro consultor, no teu dia a dia, você tem que pensar, hoje o que eu fiz para vender? Quantos clientes hoje contatei? Quanto follow-up eu fiz? Quantas propostas eu mandei? Ao final, o dia é aqui, cara. É, o teu dia vai depender disso. As empresas altamente comerciais são empresas é, que nunca vão passar problemas, né? Podem passar problemas por outro lado, né? Ou seja, vendem tanto que nem conseguem entregar ou fazer merda durante a entrega. Mas é difícil ver uma empresa que saiba vender e passar por dificuldade, né? Agora, quando eu falo vender, eu entendo tudo, né? Entendo o antes, o durante e o depois. Os três momentos da venda. Ou seja, o que você faz antes, como você comunica para o potencial cliente, o que você faz durante, né? Que é a fase durante, é a fase da tratativa, e o que você faz depois, que é o pós-venda, né? Então, quando eu falo de venda, eu falo dos três, do modelo que eu ensino na minha mentoria em grupo. É, que são os três, antes, durante e depois. Então, assim, não estou falando de venda um a um, sair lá, também entendo isso aqui, mas entendo tudo o sistema venda. Então, se você tem que acordar de manhã, pensar em vender, e à noite vai dormir, descansa, e de manhã acorda e pensa de novo na venda. Essa é a primeira dica que hoje queria compartilhar com você. A segunda, cara, é a seguinte, cara. Se você tá crescendo, você é uma empresa pequena, você é uma empresa de alguns milhões, assim, que já tá com algumas balas aí no fuzil para crescer, para ficar uma empresa interessante, assim, cara, tenta de não entrar em nenhuma contestação legal na lei, né? Isso eu entendo com funcionários, com sócios, com clientes. É, a legislação no Brasil é muito complexa. Então, assim, eu te aconselho sempre de resolver as questões fora das aulas do tribunal, né? É, sempre tenta de resolver de forma extrajudicial, né? De forma de achar um acordo com as pessoas, achar um acordo com o sócio, onde está possível, né? Onde não tem nenhum abuso de poder de ambas as partes, né? Essa é uma questão que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que aí não querem contratar uma pessoa e depois estão devendo a alma na parte de processos trabalhistas, né? Isso aqui é uma questão que eu te aconselho de resolver da forma melhor. Então, assim, essa é a segunda dica. Tenta de resolver as coisas sem ir para o tribunal, beleza? A terceira coisa que hoje estava refletindo para te passar algumas dicas, a terceira coisa é a questão do tempo, né? Ao final, o que nós estamos tentando de fazer é sempre fazer mais com menos. E quando digo menos, é também com menos tempo, principalmente com menos tempo. Então, podemos falar de qualquer coisa aqui. Podemos falar de venda, de produção, de gestão de pessoas, gestão financeira. Mas ao final, o nosso desafio é gerenciar o tempo nosso e das pessoas. E eu acho que entendi esse negócio cedo na minha carreira empresarial, mas ao final eu apliquei, acho que não apliquei a devida importância, não dei a devida importância a esse conselho aqui. Assim, você pode ser muito bom em venda, mas nunca será melhor de 5 vendedores vendendo, né? Assim, isso é um fato. Então, assim,
Se você tem um valor agregado muito alto, o teu tempo é capaz de desenvolver bastante soluções para a empresa. Lembre-se que você, de qualquer forma, não está fazendo algo de importante. Vou te explicar esse conceito de outra forma. Quando você escolhe de ler um livro, por exemplo, vamos fazer a hipótese. Aqui tenho dois livros, né? Vamos dizer que esses dois livros aqui, um fala de uma coisa, ou digamos assim, os dois falam da mesma coisa, mas um de forma rasa e uma de forma bem profunda, né? Ou melhor do que o outro. Só que você não sabe, né? Então, assim, quando você escolhe de ler um livro, você está deixando de ler o outro, independentemente se você ainda não sabe da qualidade dos dois. Então, isso o que quer dizer? Que se não há antes uma certa preparação de entender como investir o próprio tempo, fica difícil para você escalar o tempo. Porque vamos dizer que você precisa de 2 dias para ler um livro dos dois. Aqueles 2 dias lá da tua vida já eram. Só que o resultado da leitura desse livro aqui não vai ser a mesma. Ou seja, dependendo de qual livro você vai ler, você vai ter um certo resultado. Então aí vem a minha pergunta beleza, faz sentido. Como eu resolvo isso? Você resolve isso aqui, do meu ponto de vista, meditando, né? Meditando no estilo. Também esse pode ser te ajudar. A meditação me ajudou muito, né? Mas meditando no sentido com um pequeno planejamento, uma pequena contemplação das coisas. A primeira que todo mundo fala, todo mundo se enche a boca, é o famoso método Pareto, né? De 80-20. Ou seja, focar naquele 20% que traz 80% de resultados. Então, você poderia dizer, tá bom, vamos continuar com o exemplo do livro. Tá bom, então deixa eu entender aqui. Deixa ver se na internet tem um resumo dos dois. Deixa ver os depoimentos por 10 minutos. Então, aquele 15 minutos de investimento, aquela meia hora de análise pode te ajudar a escolher o livro que vai resolver um teu problema. Então, esse era tudo o conceito que eu queria explicar. Então, sim, a mesma coisa vale para todas as atividades. Hoje, por exemplo, hoje o meu dia, por exemplo, começou com uma mentoria. Dessa vez aqui não era eu que estava dando a mentoria, mas eu que recebi, né, de um consultor que eu tenho para uma específica área da minha indústria. E aquela hora aí, ao meu ver, é uma hora mesmo que eu não resolvi algumas coisas, mas aquela hora aí foi muito melhor do que eu correr atrás de determinados tipos de informações, porque ou fazendo outras coisas. Então, para mim, hoje, aquela atividade aí era muito mais valiosa do que outras. Logo depois, por exemplo, me ligou o cara da logística, né? O cara da logística tava me dizendo que a gente ontem, na verdade a gente sabia, mas na empresa não foi comunicado, tinha um feriado em São Paulo. Então, na minha filial de São Paulo, eu tô te trazendo um exemplo para você aprender da prática mesmo. Eu não tô te ensinando coisa dos livros, tô te ensinando o que acontece de verdade em uma empresa. Ontem, por exemplo, era feriado e tinha um pedido de 28 mil reais que tinha que sair da filial de São Paulo. E o cara do frete foi lá, né? E a empresa estava fechada, né? Então, para ele retirar, por exemplo, hoje, essa mercadoria que estava parada, ele quis 500 reais a mais, né? Para aquela ida e volta. Tudo bem. Isso não é um problema. Mesmo que seja um erro de processo da empresa, né? Que a gente perdeu esse 500 mil reais por uma falta de comunicação interna. Mas outra coisa, que isso aqui vou resolvê-lo depois. Mas por que estou te dizendo isso? Porque o rapaz da logística teve que me ligar para pegar a autorização desse frete adicional. Aí então temos um processo que funcionou, né? Esse processo funcionou porque o cara me ligou. Se não tivesse tido esse 500 reais a mais, ele podia mandar direto para o cliente. Aí é que te pergunto, na tua opinião, esse processo aqui é correto que chegou até eu? Até mim? Como se fala em português? Não lembro. Desculpa essa parte gramatical, que às vezes até eu confundo depois de muitos anos. E, pô, eu me interrompeu, né? Foi um processo de 10 minutinhos, quer dizer, eu podia estar fazendo outras coisas. Não é que quebrou o meu dia, mas eu me perguntei, tá, esse é aquele clássico problema que pode acontecer, né? Mas algumas vezes, de um problema de mudança do valor do frete. E preciso tomar uma decisão.
por exemplo, poderia colocar uma variável nesse processo e dizer para o rapaz da logística, olha, se superar os R$ 1.000, você me chama, até R$ 1.000 você pode tomar a decisão. Ou, por exemplo, você, já que era um valor alto, o pedido era R$ 500 a mais de um pedido de 28 mil, e eu podia dizer, pô, até 3% do valor da nota fiscal você pode tomar a decisão sozinho. Então, existem sistemas para processualizar as coisas dentro da empresa. Mas tudo isso para te dizer o quê? Você, para ter tempo dentro da empresa, você precisa processualizar todas essas coisas aqui. Qual é uma boa maneira de fazê-lo? Uma boa maneira de fazê-lo é pegar um caderno. Essa é a quarta dica, né? Você pega, por exemplo, um caderno aqui e coloca todos horário do dia. Eu vou te mostrar rapidinho aqui, né? É só uma análise, você faz por uma semana, 15 dias, depois pode até colocar aqui nos comentários, né? Você, por exemplo, pega uma folha assim, né? Coloca do lado os horários aqui, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2, 3, 4, até as 18. E aqui, todas as vezes, por exemplo, que alguém da tua empresa te interrompe para fazer alguma coisa, você anota aqui e fala, ó, Felipe, precisou de mim para saber o que fazer com o cliente X, beleza? Depois a 9 fala, Priscila entrou para saber se posso entrevistar mais pessoas para o departamento de venda do administrativo. E vai anotando todas as coisas para fazer um diário do teu dia, né? Mas assim, não é para controlar o teu trabalho, é para entender onde estão entrando os processos que não estão claros para os teus funcionários, beleza? Então, é simples assim. Aí depois, quando você tem claro que está entrando no teu dia a dia, que está interrompendo o teu tempo, e principalmente nem que, mas qual o processo, você tem que entender qual é o grau de independência ou de microgestão que você está fazendo dentro da empresa, né? Então, sim, essa é uma dica que pode mudar completamente o teu jogo. E é também a quarta dica do vídeo, né? Esse é um vídeo meio filosófico hoje, não comecei assim porque acho que às vezes eu gosto mais dessa parte aqui de não criar com conteúdo, com um título a seguir, ou linearmente aquele título aí. Eu gosto de montar um raciocínio e te explicar porque chego a pensar algumas coisas durante o meu dia a dia, né? Então, são muitas pequenas coisas que podem interromper o teu dia. Hoje, por exemplo, deixa eu abrir o WhatsApp aqui do celular, só para compartilhar, por exemplo, o meu dia a dia, o nível de informações que nós empresários. Então, por exemplo, aqui estou com o contrato para assinar de um galpão que é aqui na região metropolitana de Curitiba, que é um problema que está rodando na minha cabeça. Esse aqui é o meu sócio, né? Mas antes do que isso, temos que ver metros quadrados, temos que ver o layout. Então, é toda uma série de informações, né? Outra coisa, por exemplo, vendedor que me pergunta, cara, fizemos um ero num cliente, esse filtro aqui deu problema, só que o frete para a devolução é muito alto, custa mais do que o filtro. Vamos retirar ou vamos deixar lá e não cobramos? Todo esse tipo de decisões. Às vezes precisam pegar uma a uma durante o dia, ou por exemplo, o, um vendedor está me perguntando, cara, estou limpando a lista de clientes antigos, muitos inexistentes. Estou limpando a lista, só um que tem interesse, mas está me enrolando. Esse é um problema comercial, né? Então, assim, como eu penso? Eu penso assim, pô, deixa eu ver, se o cara tá numa fase tá começando, o rapaz eu tô treinando ele, ou tem um treinamento específico dentro da empresa, mas quando os processos estão saindo muito do dia a dia, ou seja, não do dia a dia, eu me expliquei mal. Quando tem muitas coisas novas acontecendo, você tem que entender de padronizar esses processos. Porque se todas as vezes que tem você frequenta aquele problema do frete que te expliquei, pô, tem que achar uma solução padrão e colocar o que pode fazer ou não pode fazer um teu funcionário, sem que você esteja presente. Porque todo esse raciocínio louco para te dizer que ao final do dia você tem que vender e você tem que gerenciar o teu tempo. E você tem que gerenciar bem o teu tempo para vender mais e trabalhar menos. Ao final é disso que estamos falando. Beleza? Grande abraço.